Meus queridos, eu estava pensando nessa semana, enquanto estava relembrando aqui o que trazer de importante para os nossos corações. Eu tenho o costume, como algumas pessoas, alguns de nós aqui, né, de me distrair, de fazer aquele momento de lazer com redes sociais, com séries, com filmes. Eu gosto bastante disso, né? Inclusive, eu recebi umas dicas esses dias de séries assim muito legais, muito interessantes. Uma série brasileira também muito legal. Mas o que eu estava refletindo não é justamente em assistir séries, porque normalmente a gente já está acostumado com essa nova pegada, né? Ou você assiste série, ou assiste filme, ou você é da época que assistiu novela, se você assistiu novela, né? Polêmica também, né? Mas a gente tem essa capacidade de se entreter com as histórias, não é verdade? Até no Rios, né? Não é a gente que riu, né? A gente ri dos rios, às vezes, né? Mas a gente acompanha aquela história, a gente se gruda. Por quê que isso acontece? Então, estava nessa semana, mais uma vez, pensando nisso. Por que a gente tem essa facilidade de mergulhar na história das pessoas? Por que essas coisas mexem com a gente? Mexem num sentido, primeiro, porque a gente se espelha nessas histórias, né? As pessoas vivem coisas parecidas com a gente, né? E mais propriamente falando de filmes, de séries, as histórias mexem com a gente, porque a gente quer saber o que vai acontecer, né? Ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer com fulano? Será que ele vai conseguir ficar com a menina lá? Será que eles vão casar no final? Será que vai dar certo essa história? A outra possibilidade, se não vai ter um final feliz, é você tirar aquela lição de vida. Rapaz, eu faço de tudo, mas eu não deixo isso acontecer comigo. Então, as histórias mexem com a gente porque elas têm essa capacidade de espelhar o que a gente vive. E muito do que a gente vive, meu irmão, minha irmã, está repleto de instabilidade. Qual é o temperinho das histórias? É porque nada é linear. Nada é firme. A gente vive num ambiente de instabilidade. As circunstâncias são diferentes. Você está sempre tendo que resolver um BO, né, um problema. Tem fatura do mês para pagar todo mês, né? A gente tem que lidar com essas coisas e é por isso que a gente mergulha tanto, né? E eu falei de séries, de histórias, porque eu estava notando uma coisa que vem acontecendo já há alguns anos na indústria de filmes e séries. A gente não tem mais aquela série que se fixa num só personagem. Não sei se você já notou isso. A gente tem hoje uma história de um personagem principal e várias outras histórias que vão sendo construídas ao redor do personagem que tem igualmente força, capacidade de concentrar, de chamar a nossa atenção, né? Essa é uma pegada do mainstream, né? da criação de conteúdo digital, porque eles captaram essa nossa realidade. A realidade não é simples, não é uma história apenas que está acontecendo. Todos nós, meus irmãos, estamos nessa teia de instabilidades. É a sua instabilidade sendo afetada pela instabilidade de quem está perto de você. Nós somos pessoas complexas. A nossa vida não depende somente da gente, né? Você pode viver uma vida tranquila, mas você tem um tio que é meio complicado, você tem uma relação com o irmão, com o pai, com a mãe. Então, todos nós estamos mergulhados nessa teia de complexidades. E é aí que eu lembrei de um texto da Palavra de Deus. Tem um livro inteiro na Bíblia que trata sobre instabilidade, sobre incertezas, né? A gente tem um livro no Antigo Testamento chamado Eclesiastes, que é o livro em que o sábio tenta chegar numa conclusão sobre a vida, né? O que é melhor, viver com fé ou uma vida separada de Deus? Uma vida sem fé, uma vida desacreditada, uma vida em que a gente vai viver. Enfim, ele tentou chegar, ele fez essa investigação na prática para tentar identificar o que é melhor, né? Uma vida dedicada a Deus ou uma vida que eu vou cair aí, aproveitar tudo que tem de bom, né? E na altura do capítulo 11... Eclesiastes nos oferece uma conclusão muito profunda, muito importante, né? Eu sei que você lembra aí do finalzinho de Eclesiastes capítulo 12, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias que você dirá, não tenho neles contentamento. Capítulo 11 e 12 são a conclusão, né, dos sábios sobre essa instabilidade da vida, como lidar. Mas eu queria, hoje de manhã, que você abrisse comigo a sua Bíblia aí, a Palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 11.
versículo 1. A gente vai ficar apenas no versículo 11. Então, eu vou pedir para a Alana colocar aqui no versículo 11. Isso, já está na NAA. E pode congelar aí, viu, Alana? A gente não vai sair do versículo 11. O versículo 1, perdão, né? Eclesiastes, capítulo 1 e versículo 11. Então, abra aí, se você puder, ou acompanhe com a gente aqui essa mensagem. Meus irmãos, se você é assim como eu, né, eu queria ser bem honesto. Não é a primeira vez que eu estou pregando essa mensagem aqui na igreja. Eu já preguei essa mensagem no ano passado, né? Preguei num momento bastante crucial da nossa igreja. Eu preguei num domingo em que a gente definiu aqui em assembleia se a gente ia fazer o convite ou não do pastor Toniel, né? Mas eu julgo nessa manhã importante trazer esse texto para relembrar algumas coisas, também para compartilhar com algumas pessoas que não tiveram oportunidade, né? E tenho certeza que a gente pode renovar o nosso entendimento da palavra a partir de novos encontros, de novas abordagens. Você crê também nisso? Amém? Amém? Preste atenção, vamos juntos essa manhã, aqui rapidamente, tirar algumas lições de Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Salomão diz para a gente aqui no versículo 1, lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Pai, nós te louvamos nessa manhã por estarmos aqui e pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, para que a tua palavra seja guardada no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a gente percebe aqui no capítulo 11 que Salomão usou uma imagem muito interessante. Ele usa a imagem de um comerciante que envia suas mercadorias pelo mar. Inclusive, é assim ainda hoje em dia, né? A gente tem as grandes mercadorias ainda sendo dispensadas pelos mares, aqueles grandes containers que vêm através dos navios. Essa imagem é muito interessante porque ela parece muito com a nossa vida. Em muitos aspectos, a sua e a minha vida se parece com essas incertezas, com essas instabilidades, com essa complexidade do mar. A gente está sempre lutando, sempre lidando com esse tipo de complexidade. E hoje de manhã, eu queria tirar bem rapidinho 4 lições para a gente se aprofundar aqui na sabedoria de Salomão. Em primeiro lugar, eu queria que você notasse comigo a primeira lição. Não se agarre a nada do que você tem. Não se agarre a nada do que você tem. Salomão começa dizendo para a gente, lance o seu pão. Lance o seu pão. Se a gente fizer uma lógica invertida do texto, né, lançar, se a gente inverter a lógica, a gente vê que o sábio está revelando algo muito interessante da nossa natureza humana. Nós não somos aptos, nós não somos naturalmente aptos, capazes de jogar, de se desfazer das coisas. Eu e você, meus irmãos, temos uma sede de controle. Nós somos pessoas que precisam estar agarradas em coisas, em situações, em circunstâncias. A gente não gosta que as coisas saiam do nosso conforto, do nosso controle. Eu e você temos fome, uma fome desesperada de controlar as circunstâncias. E a sabedoria bíblica nos diz nessa manhã que a gente precisa caminhar no sentido invertido. Lance o seu pão. Lance é a atitude do fiel, do cristão, de confiar na vida do irmão. Diante das incertezas, das instabilidades, é preciso ter ousadia de confiar. Veja que a gente vê aqui no texto que Salomão está falando de algo que é muito básico na vida. Lance o seu pão. Não tem um alimento, não tem um item da sua cesta básica que seja tão básico como o pão, né? Ele faz parte lá da oração do Pai Nosso, né? Pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque o pão representa tudo que é mais básico na nossa necessidade. E é isso que a gente precisa, a gente é desafiado a lançar. Lance o seu pão. Lance aquilo que está ao alcance, que você, na verdade, acha que depende, acha que a sua vida, que é sobre isso que a sua vida está construída, aquela base essencial, sem a qual você não se imagina vivendo, é isso que você, pela fé, na confiança
em Deus, precisa lançar. Mas eu queria que você notasse mais comigo. A gente tem essa necessidade de controle, a gente não lida bem com o problema, com a adversidade, com a instabilidade, com as incertezas, porque a gente precisa de controle. E querer ter controle total na sua vida, de todas as coisas, vai naturalmente frustrar você, meu irmão. A Bíblia é sábia em nos dizer que a gente precisa ter a atitude de lançar, de confiar. Lançar o seu pão é o seu pão, não é o pão do seu irmão, não é o pão do seu pai, não é o pão que você herdou da sua família, embora que venha a ser seu também nesse momento. Mas não é o pão do outro, é o seu, é uma atitude sua, é com a sua vida, é algo que você precisa decidir confiar, decidir crer que é possível sim confiar que Deus provê. Como ele falou em Mateus capítulo 6, a gente não precisa andar agarrado com as coisas dessa vida. É preciso se tornar uma pessoa verdadeiramente livre. O cristão é uma pessoa que anda nessa terra de maneira leve, de maneira desapegada das coisas. É uma pessoa que não precisa necessariamente estar grudado com qualquer coisa que lhe dê significado. Livre é quem não vive dependendo de estruturas. E eu e você temos que caminhar, carregar com a gente essa atitude de peregrinos, de viver nessa terra como quem caminha para um destino, e de fato a gente faz isso, maior. A gente não depende de nada que está no nosso entorno, a gente sabe que tudo aqui é passageiro, que tudo aqui se desfaz no ar, por isso é preciso lançar o nosso pão sobre as águas. É preciso lançá-lo. É preciso lançá-lo porque o significado principal da sua vida precisa estar além das coisas que estão diante de você, além daquilo que você está segurando com as suas mãos. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, você não é o seu título, você não é a sua profissão, você não é a estrutura do seu corpo, ainda que a gente carregue muito na nossa personalidade. Você não precisa viver agarrado ao dado físico dessa realidade aqui. A palavra de Deus, a sabedoria da Bíblia, diz que a gente não precisa nem mesmo se agarrar desesperadamente aos relacionamentos. A sabedoria nos manda viver, caminhar com leveza. É preciso ter uma vida desalugada de problemas. Quem caminha lançando o pão, confiando, tendo essa atitude de entrega, de confiança em Deus, vira uma pessoa mais leve, mais tranquila. É preciso viver a vida pegando as coisas de leve. Eu estou aqui de passagem. Essas coisas não me definem. Não é porque eu tenho cifras no meu banco, não é porque eu tenho amizade com fulano de tal. Essas coisas não definem você, meu irmão. O que define você está para além da realidade material. O que define você é o amor que Deus tem derramado sobre a sua vida. Eu e você precisamos caminhar de maneira leve até mergulharmos na profundeza desse amor para todo sempre. Segunda lição, meus irmãos, que o sábio nos ensina nessa manhã: viva a sua vida pela fé. Viva a sua vida pela fé. Ele continua dizendo: lance o seu pão sobre as águas. Sobre as águas. Viver a vida, meus irmãos, é como lançar sobre as águas mesmo. Salomão sabia disso porque ele tinha experiência. Ele era um homem muito sábio, muito poderoso. Ele tinha capacidade de fazer negócios. Inclusive, em 1 Reis, capítulo 10, versículo 22, diz que Salomão conseguiu construir uma frota de navios. Ele inovou na época dele em Israel. Os navios traziam ouro, prata, bronze, búzios e pavões. E saíam uma vez a cada 3 anos. Então, se tem alguém que sabe aqui o que é lançar o pão sobre as águas, é Salomão. Ele sabe dessa incerteza que a vida empresta para cada empreendimento, que é difícil, que com certeza viver envolve riscos. Viver, meus irmãos, é arriscado.
A gente não tem garantia nas coisas que a gente faz. A Bíblia coloca e estampa essa realidade para nós, porque o mundo é assim. É claro que a gente conta com a certeza de Deus no controle, mas se você e eu quisermos viver com sabedoria, a gente precisa, numa atitude de fé, encarar as instabilidades, as dificuldades, as complexidades da vida. Viver não é fácil, viver não é simples, mas viver é maravilhoso. Não existe nada mais emocionante do que a gente viver pela fé. A vida parece um mar porque ela é instável, a gente não sabe o que a onda vai trazer, a gente não sabe em que incerteza a gente vai mergulhar, é arriscado viver, nós não temos garantia absoluta das coisas nas quais a gente se lança, por isso é preciso viver a vida com fé no Criador. Lance o seu pão sobre as águas. É uma linguagem de negócios, uma linguagem comercial, mas que nos invoca, nos convoca essa atitude espiritual. Lançar o pão é a entrega total. Sobre as águas nos lembra essa atitude de confiança. Eu não sei o que vai acontecer. Se eu investir a minha vida num filho, meu Deus, eu não sei se ele vai ser, o que ele vai ser quando crescer, se ele vai continuar me amando, se eu vou criar um filho e daqui a pouco ele se revolta, vai começar a me odiar. A vida é um risco, meus irmãos. E é por isso que eu estou dizendo, viva a sua vida pela fé. Entretanto, meus irmãos, todos nós precisamos viver pela fé, mas a fé posta no lugar correto. Todo mundo vive pela fé. De certa maneira, todas as pessoas estão vivendo pela fé. A fé intelectual, o que a gente chama por aí de fé na fé. Eu tenho muita fé, eu sei, vai acontecer sim, viu? Eu tenho fé. Não é fé na fé que resolve a vida da pessoa. Todo mundo tem fé. Você só saiu de casa hoje porque você usou a sua fé do pensamento intelectual, porque se você tivesse certeza que ia morrer hoje, eu garanto que você estava no seu quarto, encolhidinho lá, pedindo misericórdia. A gente vive a nossa vida numa fé natural. A gente precisa transcender a fé natural e colocar os nossos olhos na fé em Jesus Cristo. É a fé em Deus que transforma o nosso olhar sobre a vida, que rompe esse medo do risco, que nos faz viver de maneira desalugada, livre, liberta. Embora todas as pessoas precisem de fé para viver, é a fé em Jesus que nos descola dessa realidade material e nos faz acreditar que é possível esperar para além daquilo que os olhos apenas enxergam. É a fé que te projeta para fora dessa realidade, que faz perceber Deus atuando na sua vida, faz você encontrar a mão provedora de Deus quando tudo parece que deu errado. Nenhum crente, meus irmãos, que passou por esse mundo, viveu apesar ou viveu por conta dos riscos. Todo mundo está sujeito a essas circunstâncias. Lembra que eu acabei de falar no início? Eu comecei falando das instabilidades, das incertezas, das complexidades dos problemas. Você não sabe o que é que você vai encontrar hoje quando chegar em casa. Pode ser uma coisa maravilhosa, pode ser uma notícia arrebatadora que te derrube, mas nós precisamos encarar a realidade, meus irmãos. Com fé em Deus, com fé em Jesus. É a fé em Jesus que nos capacita a transcender o risco, a ultrapassar as barreiras dos problemas, que nos faz crer que é possível lançar o nosso pão sobre as incertezas da vida. É possível sim viver uma vida feliz, hoje, agora, não sabendo o que vai acontecer, o que a vida vai me trazer amanhã, não importa, eu confio, eu entrego, porque eu creio naquele que está para além das circunstâncias. Viver pela fé é se tornar capaz de investir na vida confiando em Deus. E esse é um desafio de Deus para nós nessa manhã também. Em terceiro lugar, meus irmãos, a gente está caminhando para o fim já. A nossa terceira lição é: tenha paciência com o passar do tempo. Tenha paciência com o passar do tempo. Veja que agora a gente tem: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias,
Porque depois de muitos dias, a gente tem que ter paciência com o passar do tempo, porque é depois de muitos dias, meus irmãos, que as coisas normalmente acontecem. A vida demora em alguns estágios. Na verdade, na sua naturalidade, os processos são longos, demandam muito da gente. Quem lança a sua mercadoria no navio vai ter que esperar muito tempo. Eu acabei de dizer o texto lá de 1 Reis, capítulo 10, versículo 22, que Salomão enviava o seu navio uma vez a cada 3 anos. A vida vai exigir isso da gente também. Aliás, meus irmãos, um dos melhores investimentos da vida, as coisas que realmente valem a pena, passam pelo teste do tempo. Aquilo que realmente vai perdurar, vai ecoar no restante da sua vida, leva tempo, por isso tenha paciência com o passar do tempo. É com o passar do tempo. É com os estágios, é com o andamento de cada coisa. A vida vai exigir de você, meu irmão. A sabedoria da Bíblia está mostrando que você precisa ter a capacidade de se doar, de se entregar, de participar do processo, de fazer parte do que está acontecendo. As exigências das nossas experiências são a paciência, a perseverança. A gente vai precisar participar do processo. Ninguém, meus irmãos, ninguém vai conseguir alcançar grandes coisas sem aprender a lidar com o seu tempo. Por isso, lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, depois de muitos dias, meus irmãos, é no processo, é na evolução, é aprendendo com o tempo, é investindo a sua vida, é se encontrando construtor com Deus das coisas que estão acontecendo hoje na sua vida. É depois de muitos dias, meus irmãos, porque o ser humano define a sua vida na relação que ele tem com o tempo. Você se define pela relação que você tem com o seu tempo. Hoje você carrega aqui as somas das suas lembranças com aquilo que você tem de expectativas. Passado, presente e futuro estão unidos hoje em você. Você não tem como escapar disso. E por isso a gente precisa aprender depois de muitos dias. Você sabe, usando aqui um pouco da psicologia, que o excesso de passado é um grande causador de problemas porque ele gera depressão, né? O excesso de futuro também é problemático porque ele gera ansiedade e a gente precisa aprender a lidar com o nosso tempo. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias é um processo natural da nossa vida, no qual eu e você precisamos aprender a participar. A resposta nem sempre vai vir imediatamente, meu irmão. As expectativas nem sempre vão ser preenchidas na hora em que a gente quer. Por isso a gente precisa aprender a lidar bem com o nosso tempo. Aprenda a ter paciência com o tempo. Aprenda a participar, a entender, a ouvir a voz de Deus durante o processo. A sabedoria da Bíblia, meu irmão, é que a gente precisa aprender a ir se satisfazendo no processo. Tem gente que joga lá para frente o que vai acontecer na minha vida. Ah, meu Deus, daqui a 4 anos, quando eu terminar a faculdade. Sim, mas tem um durante. É depois de muitos dias, a gente precisa estar envolvido, vai ter processo, você vai caminhar e construir, vai aprender e se modificar. A vida tem algo para ensinar a cada momento para você. Não perca a oportunidade de aprender no processo também. A sabedoria é aprender a se satisfazer no processo, é ir conhecendo, entendendo, crescendo no caminho, no durante. O tempo, meus irmãos, é o fermento da perseverança. Amém? Em último lugar, mantenha-se, a nossa última lição, mantenha-se capaz de ser surpreendido. Mantenha-se capaz de ser surpreendido. Olha aqui para mim um pouquinho. Tem algumas pessoas, meus irmãos, nas nossas igrejas que perderam a capacidade de se surpreender. Tem algumas pessoas que estagnaram na vida.
chegaram num momento de estafa espiritual. Não, os meus melhores dias passaram, fica naquele saudosismo paralisante, né? Ah, rapaz, muito bom foi aquele tempo lá, eita, aquela juventude é que foi. E a gente perde a capacidade de continuar vivendo, a gente morre em vida. A sabedoria da Bíblia é que a gente precisa manter-se capaz de ser surpreendido. Tem pessoas que perderam essa capacidade de serem surpreendidas. E este é o maior golpe que a vida pode dar em você. A perca da capacidade de se surpreender. Sabe por quê, meu irmão? Porque a vida é uma aventura. A vida é uma aventura no melhor sentido da palavra. A vida é maravilhosa, a vida é surpreendente, a vida é linda. Você não sabe o que vai te surpreender, o que vai acontecer. A gente está nessa mistura maravilhosa feita por Deus. Tudo isso é dom, disse o sábio, né? Para a gente. Um dia a gente está na alegria mais linda da vida, no outro dia a gente está ali na vertigem do problema. Isso tudo é de Deus, para a gente crescer, para a gente aprender. Por isso, meu irmão, mantenha a sua capacidade de se surpreender. A gente vai passar nessa vida por todas as emoções. E tudo isso é plano, é projeto, é oportunidade de Deus para eu e você crescermos no conhecimento do Senhor. O sábio chegou à conclusão que tudo isso é dom de Deus. Por isso, espere o inesperado. Espere o inesperado. Não perca a sua capacidade de ser surpreendido. Não se agarre a nada do que você tem. Viva a sua vida pela fé. Tenha paciência com o passar do tempo. Mantenha-se capaz de ser surpreendido. Eu queria terminar com a frase de um filósofo romano chamado Sêneca. Ele disse o seguinte: eu não possuo nada tão completamente meu quanto o que eu deixei escapar. Que o Espírito Santo abençoe as nossas vidas, para a gente ter coragem de lançar o nosso pão sobre as águas, porque depois de muitos dias a gente vai encontrá-lo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.